Não obstante, o surgimento do comércio virtual faz parte de um processo de gerenciamento do sistema de participação geral. Gostaria de enfatizar que o aumento do diálogo entre os diferentes setores produtivos cumpre um papel essencial na formulação das novas proposições. O que temos que ter sempre em mente é que a percepção das dificuldades estimula a padronização das diversas correntes de pensamento. No entanto, não podemos esquecer que a crescente influência da mídia auxilia a preparação e a composição das posturas dos órgãos dirigentes com relação às suas atribuições. Do mesmo modo, a consulta aos diversos militantes maximiza as possibilidades por conta das condições inegavelmente apropriadas. Por outro lado, o entendimento das metas propostas acarreta um processo de reformulação e modernização das diretrizes de desenvolvimento para o futuro. Nunca é demais lembrar o peso e o significado destes problemas, uma vez que o julgamento imparcial das eventualidades aponta para a melhoria do fluxo de informações. As experiências acumuladas demonstram que o desenvolvimento contínuo de distintas formas de atuação obstaculiza a apreciação da importância da gestão inovadora da qual fazemos parte. Percebemos, cada vez mais, que a adoção de políticas descentralizadoras oferece uma interessante oportunidade para a verificação das condições financeiras e administrativas exigidas. Todavia, a mobilidade dos capitais internacionais assume importantes posições no estabelecimento dos índices pretendidos. Podemos já vislumbrar o modo pelo qual a contínua expansão de nossa atividade não pode mais se dissociar dos paradigmas corporativos. É claro que um novo modelo estrutural aqui preconizado representa uma abertura para a melhoria dos procedimentos normalmente adotados. O cuidado em identificar pontos críticos no acompanhamento das preferências de consumo ainda não demonstrou convincentemente que vai participar na mudança do processo de comunicação como um todo. Pensando mais a longo prazo, a hegemonia do ambiente político desafia a capacidade de equalização dos relacionamentos verticais entre as hierarquias. Ainda assim, existem dúvidas a respeito de como o consenso sobre a necessidade de qualificação prepara-nos para enfrentar situações atípicas decorrentes do levantamento das variáveis envolvidas. É importante questionar o quanto a complexidade dos estudos efetuados garante a contribuição de um grupo importante na determinação de todos os recursos funcionais envolvidos. A prática cotidiana prova que a estrutura atual da organização promove a alavancagem de alternativas às soluções ortodoxas. Todas estas questões, devidamente ponderadas, levantam dúvidas sobre se a necessidade de renovação processual nos obriga à análise das direções preferenciais no sentido do progresso. O empenho em analisar a competitividade nas transações comerciais agrega valor ao estabelecimento do orçamento setorial. O incentivo ao avanço tecnológico, assim como a execução dos pontos do programa, é uma das consequências dos métodos utilizados na avaliação de resultados. No mundo atual, o desafiador cenário globalizado afeta positivamente a correta previsão dos conhecimentos estratégicos para atingir a excelência. Acima de tudo, é fundamental ressaltar que o fenômeno da internet facilita a criação dos modos de operação convencionais. Neste sentido, a valorização de fatores subjetivos exige a precisão e a definição dos níveis de motivação departamental. Desta maneira, a determinação clara de objetivos talvez venha a ressaltar a relatividade das formas de ação. Por conseguinte, a revolução dos costumes causa impacto indireto na reavaliação do impacto na agilidade decisória. Caros amigos, o comprometimento entre as equipes pode nos levar a considerar a reestruturação das regras de conduta normativas. A nível organizacional, o início da atividade geral de formação de atitudes apresenta tendências no sentido de aprovar a manutenção do sistema de formação de quadros que corresponde às necessidades. Evidentemente, a consolidação das estruturas estende o alcance e a importância do retorno esperado a longo prazo. A certificação de metodologias que nos auxiliam a lidar com a expansão dos mercados mundiais deve passar por modificações independentemente do investimento em reciclagem técnica. Assim mesmo, a constante divulgação das informações possibilita uma melhor visão global do remanejamento dos quadros funcionais. Não obstante, o surgimento do comércio virtual desafia a capacidade de equalização dos procedimentos normalmente adotados.
Assim mesmo, a expansão dos mercados mundiais prepara-nos para enfrentar situações atípicas decorrentes das novas proposições. Caros amigos, a adoção de políticas descentralizadoras agrega valor ao estabelecimento das diversas correntes de pensamento. Por conseguinte, o julgamento imparcial das eventualidades faz parte de um processo de gerenciamento das posturas dos órgãos dirigentes com relação às suas atribuições. O empenho em analisar o início da atividade geral de formação de atitudes maximiza as possibilidades por conta dos modos de operação convencionais. Percebemos, cada vez mais, que a crescente influência da mídia não pode mais se dissociar das diretrizes de desenvolvimento para o futuro. Nunca é demais lembrar o peso e o significado destes problemas, uma vez que o aumento do diálogo entre os diferentes setores produtivos possibilita uma melhor visão global do processo de comunicação como um todo. Todavia, o consenso sobre a necessidade de qualificação facilita a criação das formas de ação. É claro que a consolidação das estruturas é uma das consequências dos relacionamentos verticais entre as hierarquias. No entanto, não podemos esquecer que o acompanhamento das preferências de consumo aponta para a melhoria dos índices pretendidos. Podemos já vislumbrar o modo pelo qual a estrutura atual da organização cumpre um papel essencial na formulação de alternativas às soluções ortodoxas. Acima de tudo, é fundamental ressaltar que um novo modelo estrutural aqui preconizado representa uma abertura para a melhoria das regras de conduta normativas. A nível organizacional, o desenvolvimento contínuo de distintas formas de atuação afeta positivamente a correta previsão do sistema de participação geral. No mundo atual, a mobilidade dos capitais internacionais auxilia a preparação e a composição do sistema de formação de quadros que corresponde às necessidades. O cuidado em identificar pontos críticos na contínua expansão de nossa atividade acarreta um processo de reformulação e modernização do levantamento das variáveis envolvidas. É importante questionar o quanto o comprometimento entre as equipes garante a contribuição de um grupo importante na determinação dos paradigmas corporativos. A prática cotidiana prova que a hegemonia do ambiente político promove a alavancagem de todos os recursos funcionais envolvidos. Ainda assim, existem dúvidas a respeito de como a percepção das dificuldades nos obriga à análise das direções preferenciais no sentido do progresso. Do mesmo modo, a competitividade nas transações comerciais assume importantes posições no estabelecimento dos níveis de motivação departamental. As experiências acumuladas demonstram que o entendimento das metas propostas oferece uma interessante oportunidade para a verificação das condições financeiras e administrativas exigidas. O incentivo ao avanço tecnológico, assim como o desafiador cenário globalizado, deve passar por modificações independentemente do impacto na agilidade decisória. Por outro lado, a execução dos pontos do programa estende o alcance e a importância do retorno esperado a longo prazo. Todas estas questões, devidamente ponderadas, levantam dúvidas sobre se a valorização de fatores subjetivos causa impacto indireto na reavaliação da gestão inovadora da qual fazemos parte. Desta maneira, a determinação clara de objetivos talvez venha a ressaltar a relatividade do remanejamento dos quadros funcionais. Pensando mais a longo prazo, a revolução dos costumes ainda não demonstrou convincentemente que vai participar na mudança das condições inegavelmente apropriadas. O que temos que ter sempre em mente é que a complexidade dos estudos efetuados pode nos levar a considerar a reestruturação do fluxo de informações. Neste sentido, a consulta aos diversos militantes apresenta tendências no sentido de aprovar a manutenção dos métodos utilizados na avaliação de resultados. Evidentemente, a necessidade de renovação processual obstaculiza a apreciação da importância do orçamento setorial. A certificação de metodologias que nos auxiliam a lidar com o fenômeno da internet exige a precisão e a definição do investimento em reciclagem técnica. Gostaria de enfatizar que a constante divulgação das informações estimula a padronização dos conhecimentos estratégicos para atingir a excelência. Por outro lado, a adoção de políticas descentralizadoras estende o alcance e a importância do retorno esperado a longo prazo. Assim mesmo, o consenso sobre a necessidade de qualificação não pode mais se dissociar do levantamento das variáveis envolvidas.
O cuidado em identificar pontos críticos no novo modelo estrutural aqui preconizado agrega valor ao estabelecimento das diversas correntes de pensamento. Caros amigos, a estrutura atual da organização cumpre um papel essencial na formulação do impacto na agilidade decisória. Nunca é demais lembrar o peso e o significado destes problemas, uma vez que a necessidade de renovação processual maximiza as possibilidades por conta dos modos de operação convencionais. A nível organizacional, o julgamento imparcial das eventualidades assume importantes posições no estabelecimento do processo de comunicação como um todo. O empenho em analisar a execução dos pontos do programa facilita a criação da gestão inovadora da qual fazemos parte. Gostaria de enfatizar que o acompanhamento das preferências de consumo aponta para a melhoria dos índices pretendidos. É claro que a consolidação das estruturas é uma das consequências dos relacionamentos verticais entre as hierarquias. No entanto, não podemos esquecer que o início da atividade geral de formação de atitudes possibilita uma melhor visão global dos níveis de motivação departamental. Não obstante, a revolução dos costumes representa uma abertura para a melhoria do investimento em reciclagem técnica. As experiências acumuladas demonstram que a expansão dos mercados mundiais auxilia a preparação e a composição das regras de conduta normativas. Evidentemente, o aumento do diálogo entre os diferentes setores produtivos promove a alavancagem das formas de ação. No mundo atual, a percepção das dificuldades afeta positivamente a correta previsão do sistema de formação de quadros que corresponde às necessidades. Pensando mais a longo prazo, a contínua expansão de nossa atividade acarreta um processo de reformulação e modernização do sistema de participação geral. Ainda assim, existem dúvidas a respeito de como o comprometimento entre as equipes garante a contribuição de um grupo importante na determinação de alternativas às soluções ortodoxas. Podemos já vislumbrar o modo pelo qual a hegemonia do ambiente político desafia a capacidade de equalização das posturas dos órgãos dirigentes com relação às suas atribuições. A certificação de metodologias que nos auxiliam a lidar com a mobilidade dos capitais internacionais apresenta tendências no sentido de aprovar a manutenção das direções preferenciais no sentido do progresso. Do mesmo modo, a competitividade nas transações comerciais ainda não demonstrou convincentemente que vai participar na mudança do fluxo de informações. O incentivo ao avanço tecnológico, assim como o entendimento das metas propostas, oferece uma interessante oportunidade para a verificação das condições financeiras e administrativas exigidas. Acima de tudo, é fundamental ressaltar que o desafiador cenário globalizado deve passar por modificações independentemente das novas proposições. A prática cotidiana prova que a constante divulgação das informações nos obriga à análise das diretrizes de desenvolvimento para o futuro. Todas estas questões, devidamente ponderadas, levantam dúvidas sobre se a valorização de fatores subjetivos causa impacto indireto na reavaliação do orçamento setorial. Desta maneira, a determinação clara de objetivos faz parte de um processo de gerenciamento do remanejamento dos quadros funcionais. É importante questionar o quanto o fenômeno da internet exige a precisão e a definição das condições inegavelmente apropriadas. Por conseguinte, a complexidade dos estudos efetuados pode nos levar a considerar a reestruturação dos procedimentos normalmente adotados. Neste sentido, a consulta aos diversos militantes talvez venha a ressaltar a relatividade dos métodos utilizados na avaliação de resultados. Percebemos, cada vez mais, que a crescente influência da mídia obstaculiza a apreciação da importância de todos os recursos funcionais envolvidos. O que temos que ter sempre em mente é que o desenvolvimento contínuo de distintas formas de atuação prepara-nos para enfrentar situações atípicas decorrentes dos paradigmas corporativos. Todavia, o surgimento do comércio virtual estimula a padronização dos conhecimentos estratégicos para atingir a excelência. A nível organizacional, a estrutura atual da organização facilita a criação do fluxo de informações. Assim mesmo, a complexidade dos estudos efetuados acarreta um processo de reformulação e modernização dos métodos utilizados na avaliação de resultados. Nunca é demais lembrar o peso e o significado destes problemas, uma vez que a determinação clara de objetivos agrega valor ao estabelecimento do orçamento setorial.
Caros amigos, a constante divulgação das informações nos obriga à análise das diversas correntes de pensamento. As experiências acumuladas demonstram que a necessidade de renovação processual estende o alcance e a importância dos modos de operação convencionais. Por outro lado, o acompanhamento das preferências de consumo prepara-nos para enfrentar situações atípicas decorrentes dos índices pretendidos. Pensando mais a longo prazo, a execução dos pontos do programa maximiza as possibilidades por conta das diretrizes de desenvolvimento para o futuro. Por conseguinte, o entendimento das metas propostas promove a alavancagem do retorno esperado a longo prazo. Podemos já vislumbrar o modo pelo qual o novo modelo estrutural aqui preconizado é uma das consequências do levantamento das variáveis envolvidas. No mundo atual, a percepção das dificuldades deve passar por modificações independentemente de alternativas às soluções ortodoxas. Neste sentido, a consolidação das estruturas oferece uma interessante oportunidade para a verificação de todos os recursos funcionais envolvidos. O cuidado em identificar pontos críticos na expansão dos mercados mundiais auxilia a preparação e a composição do remanejamento dos quadros funcionais. Todas estas questões, devidamente ponderadas, levantam dúvidas sobre se o aumento do diálogo entre os diferentes setores produtivos causa impacto indireto na reavaliação do investimento em reciclagem técnica. A certificação de metodologias que nos auxiliam a lidar com o início da atividade geral de formação de atitudes assume importantes posições no estabelecimento das condições financeiras e administrativas exigidas. Desta maneira, o consenso sobre a necessidade de qualificação não pode mais se dissociar do sistema de participação geral. Todavia, o comprometimento entre as equipes obstaculiza a apreciação da importância dos níveis de motivação departamental. O empenho em analisar a mobilidade dos capitais internacionais desafia a capacidade de equalização das posturas dos órgãos dirigentes com relação às suas atribuições. Gostaria de enfatizar que a contínua expansão de nossa atividade pode nos levar a considerar a reestruturação das direções preferenciais no sentido do progresso. Do mesmo modo, o fenômeno da internet ainda não demonstrou convincentemente que vai participar na mudança das formas de ação. O incentivo ao avanço tecnológico, assim como a adoção de políticas descentralizadoras, cumpre um papel essencial na formulação do sistema de formação de quadros que corresponde às necessidades. Acima de tudo, é fundamental ressaltar que a valorização de fatores subjetivos afeta positivamente a correta previsão das novas proposições. Evidentemente, a competitividade nas transações comerciais possibilita uma melhor visão global do impacto na agilidade decisória. No entanto, não podemos esquecer que a hegemonia do ambiente político faz parte de um processo de gerenciamento da gestão inovadora da qual fazemos parte. Não obstante, a revolução dos costumes estimula a padronização das regras de conduta normativas. É importante questionar o quanto o surgimento do comércio virtual exige a precisão e a definição das condições inegavelmente apropriadas. É claro que o julgamento imparcial das eventualidades representa uma abertura para a melhoria dos procedimentos normalmente adotados. A prática cotidiana prova que a consulta aos diversos militantes talvez venha a ressaltar a relatividade dos relacionamentos verticais entre as hierarquias. Percebemos, cada vez mais, que a crescente influência da mídia apresenta tendências no sentido de aprovar a manutenção do processo de comunicação como um todo. O que temos que ter sempre em mente é que o desenvolvimento contínuo de distintas formas de atuação garante a contribuição de um grupo importante na determinação dos conhecimentos estratégicos para atingir a excelência. Ainda assim, existem dúvidas a respeito de como o desafiador cenário globalizado aponta para a melhoria dos paradigmas corporativos. No entanto, não podemos esquecer que a estrutura atual da organização exige a precisão e a definição do fluxo de informações. Percebemos, cada vez mais, que o consenso sobre a necessidade de qualificação é uma das consequências dos métodos utilizados na avaliação de resultados. Pensando mais a longo prazo, a determinação clara de objetivos oferece uma interessante oportunidade para a verificação dos índices pretendidos. Por outro lado, a constante divulgação das informações obstaculiza a apreciação da importância do investimento em reciclagem técnica.
O incentivo ao avanço tecnológico, assim como o entendimento das metas propostas, estende o alcance e a importância dos modos de operação convencionais. Caros amigos, o fenômeno da internet não pode mais se dissociar do processo de comunicação como um todo. O empenho em analisar a execução dos pontos do programa faz parte de um processo de gerenciamento das direções preferenciais no sentido do progresso. Todavia, o aumento do diálogo entre os diferentes setores produtivos promove a alavancagem do retorno esperado a longo prazo. O que temos que ter sempre em mente é que a revolução dos costumes garante a contribuição de um grupo importante na determinação dos relacionamentos verticais entre as hierarquias. No mundo atual, a adoção de políticas descentralizadoras acarreta um processo de reformulação e modernização de alternativas às soluções ortodoxas. É claro que a hegemonia do ambiente político deve passar por modificações independentemente do impacto na agilidade decisória. A nível organizacional, o surgimento do comércio virtual auxilia a preparação e a composição do remanejamento dos quadros funcionais. Desta maneira, o acompanhamento das preferências de consumo desafia a capacidade de equalização de todos os recursos funcionais envolvidos. Todas estas questões, devidamente ponderadas, levantam dúvidas sobre se um novo modelo estrutural aqui preconizado assume importantes posições no estabelecimento das novas proposições. Evidentemente, a crescente influência da mídia prepara-nos para enfrentar situações atípicas decorrentes do levantamento das variáveis envolvidas. O cuidado em identificar pontos críticos na necessidade de renovação processual causa impacto indireto na reavaliação dos níveis de motivação departamental. Nunca é demais lembrar o peso e o significado destes problemas, uma vez que a mobilidade dos capitais internacionais apresenta tendências no sentido de aprovar a manutenção dos conhecimentos estratégicos para atingir a excelência. Gostaria de enfatizar que a contínua expansão de nossa atividade agrega valor ao estabelecimento das regras de conduta normativas. Do mesmo modo, o comprometimento entre as equipes ainda não demonstrou convincentemente que vai participar na mudança das formas de ação. Acima de tudo, é fundamental ressaltar que a consulta aos diversos militantes possibilita uma melhor visão global das posturas dos órgãos dirigentes com relação às suas atribuições. As experiências acumuladas demonstram que a valorização de fatores subjetivos afeta positivamente a correta previsão da gestão inovadora da qual fazemos parte. Neste sentido, a competitividade nas transações comerciais maximiza as possibilidades por conta das diretrizes de desenvolvimento para o futuro. Por conseguinte, a consolidação das estruturas nos obriga à análise das condições financeiras e administrativas exigidas. Não obstante, a complexidade dos estudos efetuados talvez venha a ressaltar a relatividade das diversas correntes de pensamento. É importante questionar o quanto o desafiador cenário globalizado facilita a criação das condições inegavelmente apropriadas. A certificação de metodologias que nos auxiliam a lidar com o julgamento imparcial das eventualidades representa uma abertura para a melhoria do orçamento setorial. Podemos já vislumbrar o modo pelo qual a expansão dos mercados mundiais pode nos levar a considerar a reestruturação do sistema de participação geral. A prática cotidiana prova que o início da atividade geral de formação de atitudes cumpre um papel essencial na formulação do sistema de formação de quadros que corresponde às necessidades. Assim mesmo, o desenvolvimento contínuo de distintas formas de atuação estimula a padronização dos paradigmas corporativos. Ainda assim, existem dúvidas a respeito de como a percepção das dificuldades aponta para a melhoria dos procedimentos normalmente adotados. No entanto, não podemos esquecer que o aumento do diálogo entre os diferentes setores produtivos obstaculiza a apreciação da importância dos procedimentos normalmente adotados. Percebemos, cada vez mais, que o consenso sobre a necessidade de qualificação deve passar por modificações independentemente dos métodos utilizados na avaliação de resultados. Pensando mais a longo prazo, a complexidade dos estudos efetuados exige a precisão e a definição de todos os recursos funcionais envolvidos. Não obstante, a revolução dos costumes promove a alavancagem das direções preferenciais no sentido do progresso. No mundo atual, a execução dos pontos do programa estende o alcance e a importância do impacto na agilidade decisória.
Nunca é demais lembrar o peso e o significado destes problemas, uma vez que o fenômeno da internet maximiza as possibilidades por conta do processo de comunicação como um todo. Assim mesmo, o entendimento das metas propostas faz parte de um processo de gerenciamento das posturas dos órgãos dirigentes com relação às suas atribuições. Neste sentido, o desafiador cenário globalizado ainda não demonstrou convincentemente que vai participar na mudança das novas proposições. A prática cotidiana prova que a constante divulgação das informações estimula a padronização dos relacionamentos verticais entre as hierarquias. Acima de tudo, é fundamental ressaltar que o julgamento imparcial das eventualidades prepara-nos para enfrentar situações atípicas decorrentes de alternativas às soluções ortodoxas. Todavia, a hegemonia do ambiente político apresenta tendências no sentido de aprovar a manutenção dos níveis de motivação departamental. A nível organizacional, a mobilidade dos capitais internacionais oferece uma interessante oportunidade para a verificação das condições financeiras e administrativas exigidas. Desta maneira, o surgimento do comércio virtual garante a contribuição de um grupo importante na determinação do sistema de formação de quadros que corresponde às necessidades. Caros amigos, a determinação clara de objetivos auxilia a preparação e a composição do retorno esperado a longo prazo. O incentivo ao avanço tecnológico, assim como a percepção das dificuldades, acarreta um processo de reformulação e modernização do remanejamento dos quadros funcionais. O cuidado em identificar pontos críticos no comprometimento entre as equipes é uma das consequências do sistema de participação geral. As experiências acumuladas demonstram que a expansão dos mercados mundiais representa uma abertura para a melhoria da gestão inovadora da qual fazemos parte. O empenho em analisar a adoção de políticas descentralizadoras assume importantes posições no estabelecimento das condições inegavelmente apropriadas. Do mesmo modo, a necessidade de renovação processual agrega valor ao estabelecimento das formas de ação. Todas estas questões, devidamente ponderadas, levantam dúvidas sobre se a crescente influência da mídia possibilita uma melhor visão global dos índices pretendidos. O que temos que ter sempre em mente é que a valorização de fatores subjetivos afeta positivamente a correta previsão dos conhecimentos estratégicos para atingir a excelência. É claro que a competitividade nas transações comerciais não pode mais se dissociar das regras de conduta normativas. É importante questionar o quanto a consolidação das estruturas causa impacto indireto na reavaliação do levantamento das variáveis envolvidas. Por conseguinte, o acompanhamento das preferências de consumo talvez venha a ressaltar a relatividade dos paradigmas corporativos. Gostaria de enfatizar que a consulta aos diversos militantes aponta para a melhoria do investimento em reciclagem técnica. A certificação de metodologias que nos auxiliam a lidar com o início da atividade geral de formação de atitudes facilita a criação do orçamento setorial. Podemos já vislumbrar o modo pelo qual o novo modelo estrutural aqui preconizado pode nos levar a considerar a reestruturação das diretrizes de desenvolvimento para o futuro. Por outro lado, a estrutura atual da organização cumpre um papel essencial na formulação dos modos de operação convencionais. Evidentemente, o desenvolvimento contínuo de distintas formas de atuação desafia a capacidade de equalização das diversas correntes de pensamento. Ainda assim, existem dúvidas a respeito de como a contínua expansão de nossa atividade nos obriga à análise do fluxo de informações. O empenho em analisar o comprometimento entre as equipes promove a alavancagem dos procedimentos normalmente adotados. Percebemos, cada vez mais, que a crescente influência da mídia deve passar por modificações independentemente dos índices pretendidos. Pensando mais a longo prazo, a competitividade nas transações comerciais cumpre um papel essencial na formulação de todos os recursos funcionais envolvidos. Gostaria de enfatizar que a revolução dos costumes estende o alcance e a importância de alternativas às soluções ortodoxas. É claro que a complexidade dos estudos efetuados estimula a padronização do impacto na agilidade decisória. A certificação de metodologias que nos auxiliam a lidar com o fenômeno da internet afeta positivamente a correta previsão do orçamento setorial. O cuidado em identificar pontos críticos na execução dos pontos do programa acarreta um processo de reformulação e modernização do fluxo de informações.
Neste sentido, a mobilidade dos capitais internacionais obstaculiza a apreciação da importância das formas de ação. A prática cotidiana prova que a constante divulgação das informações causa impacto indireto na reavaliação das condições financeiras e administrativas exigidas. Do mesmo modo, o julgamento imparcial das eventualidades talvez venha a ressaltar a relatividade das direções preferenciais no sentido do progresso. Nunca é demais lembrar o peso e o significado destes problemas, uma vez que a hegemonia do ambiente político faz parte de um processo de gerenciamento dos níveis de motivação departamental. A nível organizacional, o desafiador cenário globalizado oferece uma interessante oportunidade para a verificação das diversas correntes de pensamento. Caros amigos, a percepção das dificuldades agrega valor ao estabelecimento do sistema de formação de quadros que corresponde às necessidades. Acima de tudo, é fundamental ressaltar que a consolidação das estruturas facilita a criação do retorno esperado a longo prazo. Evidentemente, o novo modelo estrutural aqui preconizado exige a precisão e a definição do remanejamento dos quadros funcionais. Assim mesmo, o entendimento das metas propostas é uma das consequências do sistema de participação geral. As experiências acumuladas demonstram que a expansão dos mercados mundiais representa uma abertura para a melhoria dos modos de operação convencionais. Desta maneira, o surgimento do comércio virtual prepara-nos para enfrentar situações atípicas decorrentes dos métodos utilizados na avaliação de resultados. Todavia, a necessidade de renovação processual garante a contribuição de um grupo importante na determinação das novas proposições. No entanto, não podemos esquecer que a estrutura atual da organização auxilia a preparação e a composição dos paradigmas corporativos. Tudo que eu acabei de dizer foi uma enorme quantidade de texto vazio e prolixo. Ideal para engrossar uma tese de mestrado, impressionar seu chefe ou preparar discursos capazes de curar a insônia da plateia. Lembre-se, aparência é tudo, conteúdo é nada.